Próxima questão é muito importante devido ao raciocínio subjacente a ela. Resolva a equação exponencial a elevado a x igual a b. Vamos supostamente admitir que as bases a e b sejam diferentes e não possam ser reduzidas a uma base comum, como nas equações exponenciais tradicionais que já vimos em outros DVDs. A elevado a x igual a b. O problema todo é o x, a incógnita, figurar no expoente. Porque para resolver essa equação exponencial, vamos usar o mesmo processo de resolução das equações do primeiro grau, que é isolar o x num dos lados da equação. Por exemplo, 2x mais 1 igual a 5. Primeiro você passa o 1 para o outro lado, fazendo a operação inversa, subtraindo, não é isso? Fica 2x igual a 5 menos 1, ou seja, 2x igual a 4. E depois você passa o 2, que está multiplicando o x para o outro lado, dividindo. X igual a 4 sobre 2, x igual a 2. Quer dizer, o processo é esse, é deixar o x isolado em um dos membros da igualdade. Para que isso aconteça, vamos lançar mão de logaritmos em ambos os membros. Logaritmo pode ser uma base qualquer, só que normalmente em concursos nós utilizamos a base 10, logaritmos decimais que não precisam ser indicados, não é isso? Se duas quantidades são iguais, a elevado a x é igual a b, então elas terão logaritmos numa mesma base também iguais. O logaritmo decimal de a elevado a x será igual ao logaritmo decimal do b. Feito isso, podemos agora aplicar a terceira propriedade dos logaritmos, para tirar o x aqui de cima. O x sai da posição original dele e vai para a frente do logaritmo ou multiplicando. X vezes log de a igual a log de b. Agora, se o log de a está multiplicando x, vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Ou seja, x vai ser igual a log de b dividido por log de a. É importante sempre salientar que a base dos logaritmos pode ser uma base qualquer, tá? É que é de praxe, é mais comum, quase sempre a base considerada vai ser a base 10. Mas nada impediria de a base ser 2, ser 5, uma base C qualquer. Tá ok? Questão 16. Determine o valor de t na equação m igual a c vezes 1 mais i elevado a t. Essa equação, na verdade, é uma fórmula que te fornece o montante da aplicação de um capital qualquer a uma taxa de juros determinada num certo período de tempo, e isso no regime de juros compostos. A fórmula que te fornece o montante do seu investimento aos juros compostos é essa. Montante igual a capital que multiplica o chamado fator de capitalização, 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Quando a incógnita for o montante ou for o capital, é tranquilo, dá para fazer numa boa. O problema é quando a incógnita for a taxa e quando for o tempo. Quando for o tempo, por ele ser um expoente, temos que fazer a mesma coisa que fizemos na questão anterior, ou seja, lançar mão de logaritmos em ambos os membros. Ou seja, o objetivo da questão é deixar o tempo isolado em um dos lados da igualdade. Então, primeiramente, vamos passar o capital que está multiplicando o fator de capitalização para o outro lado. Se ele está multiplicando, vamos passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar montante dividido por capital igual a 1 mais i elevado ao tempo. Com isso, podemos agora lançar mão de logaritmos
em ambos os membros. O mais comum é utilizarmos logaritmos decimais. Se duas quantidades são iguais, então elas terão logaritmos decimais também iguais. Logaritmo de m sobre c é igual ao logaritmo de 1 mais i elevado ao tempo. Ok? Agora podemos aplicar aquela propriedade de logaritmos, né? O tempo sai da posição inicial dele e vai para a frente do log, multiplicando esse log. Então vai ficar o seguinte: log de m sobre c é igual a t vezes o log de 1 mais i. O log de 1 mais i está multiplicando o tempo, vai passar para o outro lado dividindo, operação inversa. Então vai ficar log de m sobre c sobre log de 1 mais i igual ao tempo. Podemos ainda melhorar um pouquinho a resposta, lembrando que log de m sobre c é o logaritmo de uma divisão, de um quociente, de uma fração. Poderíamos aplicar ali a segunda propriedade de logaritmos, que seria o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Lembrando que logaritmo de uma soma ou de uma subtração não podem ser, entre aspas, abertos em logaritmos mais simples. Tá ok? Então a resposta definitiva é essa: tempo igual ao logaritmo decimal do montante menos o logaritmo decimal do capital, tudo isso dividido pelo logaritmo decimal de 1 mais a taxa de juros.